grandes personagens, um dos grandes protagonistas do Luidiverso em 2024, sem dúvida nenhuma. Gustavo Machado, Orientação Marxista. Vamos ver ele aí reagindo, né? Um pós-react. O Gustavo, a gente abre a sessão do pós-react para ver ele falando aí sobre a escala 6x1 e o Nicolas Ferreira. Vamos lá, o Gustavo ganhou muitos fãs aqui no Luidiverso, hein? Merecidamente. Merecidamente, o cara é bom demais. Orientação Marxista. Revelação. Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. Quem pensou que o canal ia passar batido em relação à discussão importantíssima a respeito do fim da escala de trabalho 6x1, 5x2, pensou errado, né? E nada melhor do que fazer, a partir aí de um dos maiores nomes e propagandistas da assim chamada direita brasileira, que aliás ficou caladinho a respeito do tema por um bom tempo, né? Afinal de contas, certamente boa parte dos seus eleitores viram com bons olhos essa possibilidade, não é isso? Uma redução da jornada de trabalho em um país que tem jornadas extenuantes, estafantes, com remunerações cada vez menores, cada vez mais instáveis e por aí vai. Então, com toda certeza, ele pensou duas vezes como abordar o tema. E nós vamos ver aqui a forma como foi abordado. Antes de comentar ponto a ponto, eu selecionei aqui alguns trechos. Na verdade, o All News já fez uma seleção da fala dele, que foi de uns 15 minutos. Tá? Quem quiser ver os 15 minutos pode ver, mas eu vi o trecho completo e aqui tem os pontos centrais que eu gostaria de comentar. Eu queria só destacar que essa questão ela é fundamental, importantíssima. Não tem contradição maior na sociedade que a gente vive do que o fato de que o crescimento da produtividade do trabalho, que foi avassalador ao longo das décadas, do século, ou seja, nós produzimos muito mais em menos tempo, que deveria melhorar a nossa vida, que deveria fazer com que as pessoas poderiam trabalhar menos, ter acesso ainda assim a mais recursos, ter tempo livre, com trabalho suficiente para dedicar a questões que têm menor impacto ambiental, uma estrutura urbana que fosse a melhor possível, menos anárquica, confusa, centralizada. Além de acontecer isso, acontece o contrário. A produtividade... E o direito a não fazer nada, né? O direito a tédio. Direito a tédio, direito a mais completa vadiagem, né? Pelo menos uma vez, 2 vezes por semana, a pessoa ficar na vadiagem. Tá? Pô, gente... Pelo amor de Deus, eu entrei numa discussão assim, num post que eu fiz, né, no Reels, falando sobre a escala 6x1. Eu fiz uma provocação, né? Na verdade é o seguinte, a minha provocação partiu aqui do canal. Eles vão dizer, o comunismo quer acabar com as famílias, o comunismo está acabando com a família. Eu falei, cara, vamos parar para pensar, quem de fato está acabando com as famílias do Brasil? E eu fui buscar exemplos dentro da minha própria comunidade, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, de relatos de filhos, de pais, de maridos. Teve alguns que eu achei até, inclusive, bem pesado, mas como é um vídeo curto, de 1 minuto e meio, eu não podia usar muitos exemplos, de pessoas falando, olha, Luigi, meu casamento tá acabando porque a minha esposa trabalha 6x1, eu trabalho 6x1, a gente não se vê. Luigi, eu perdi a infância do meu filho, porque eu trabalho 6x1. Luigi, eu não tenho relação nenhuma com meu pai, porque o coitado trabalhava 6x1, ele chegava, eu tava dormindo, ele saía, eu tava dormindo, e era 6x1, o único dia da semana que ele tinha livre, ele ficava acabado no sofá dormindo. Gente, eu fui compilando esses comentários, né? Falei, vou gravar um vídeo sobre isso. E eu falei, olha, quem tá acabando com a família, objetificamente aqui no Brasil, de forma concreta, é a escala 6x1, é o capitalismo. Não é esse fantasma, né? Aí, obviamente, eu mexi num vespeiro, que a galera veio, defendeu o capitalismo, e as galera... Mas teve um comentário que eu achei muito interessante, o cara falou assim, eles querem um dia a mais pra ficar dormindo? Meu irmão em Cristo. Meu irmão em Cristo. Primeiro de tudo, tem algumas pesquisas aí que realizadas, eu tenho que pegar o link dessa pesquisa, senão eu fico falando, depois, cadê a fonte, Luigi? Eu não sei. Mas que fala que, e isso, enfim, pode fazer uma pesquisa, digamos, com uma evidência anedótica aqui, que são poucas pessoas, né, não tem uma margem ampla aí, mas é o seguinte, as pessoas falam que na folga a mais, elas gostariam de estar com a família. Elas gostariam de estar com a família. Mas mesmo que não se tivesse com a família, se eu quiser dormir, se eu quiser ficar tocando, vendo vídeo, entendeu? Qual é o meu problema? Qual é o problema de eu ter esse direito, né? Qual é o problema de eu ter esse direito, bicho? A verdade se volta contra nós. Tanto que a gente está vendo agora o mundo passando por mais uma revolução tecnológica chamada de 4.0 e todo mundo fica com medo. Olha que loucura. A gente fica com medo que a nossa capacidade produtiva está melhorando. Por quê?
Porque nessa sociedade a capacidade produtiva nossa, da enorme maioria da humanidade, é usada contra nós, mas a serviço do mercado e sobretudo daqueles que são os únicos que vendem no mercado alguma coisa que não é nossa capacidade, que são os grandes proprietários, os grandes capitalistas, não é isso? Então, é fundamental essa questão. E eu vou deixar linkado aqui na descrição, inclusive, um vídeo que eu fiz tempos atrás, de um estudo que foi feito pelo ILAES, o instituto que eu trabalho sobre o Brasil, mostrando que se no Brasil todas as pessoas que estão disponíveis e em idade para trabalhar estivessem trabalhando, o que inclui quase 50 milhões de pessoas sem emprego e de 30 a 40 milhões a decorrer do ano de trabalho informal, que normalmente são atividades bem mais improdutivas. Então, se todos estivessem trabalhando com o mesmo grau de produtividade do trabalho formal brasileiro, nós poderíamos reduzir a jornada de trabalho no Brasil em 25% e ainda assim o PIB aumentaria quase 100%. Tá? Então, vou trazer isso aqui para vocês podem ir lá e conferir o vídeo. Mas, então, sem delongas, vamos ver o que teve o nosso Nicolas Ferreira, depois de muita demora, né, de muita enrolação, a dizer a respeito desse tema que está pegando aí no Brasil com toda razão, e temos que reduzir a jornada de trabalho mesmo. Temos que pôr fim na jornada 6x1 mesmo. Gente, lá no Threads, que é uma rede social que, se você é usuário, gosta só de dar uma risada, eu não recomendo que você use. Eu recomendo muito para os meus alunos, né, que trabalham com conteúdo, com venda de infoprodutos, produtos de uma forma geral. Porque lá tá recheado da galera que veio naquela primeira onda do Instagram, de coach, não sei o quê. E lá é uma turma que fica, porque eu sou empreendedor, eu sou empresário, eu trabalho 7x0, 12, 14, 18, os caras 18 horas por dia. Tá trabalhando errado. Não, eu sou empreendedor, trabalho 12 horas por dia, 7 dias por semana no meu negócio, na minha empresa. Tá trabalhando errado. Pô, sério? Pra quê? Tipo assim, você acha isso bonito? Beleza, digamos que você tenha como objetivo de vida mesmo viver em função do dinheiro, viver em função do trabalho. Né? Ótimo, é uma escolha tua, você pode escolher o que você quiser. Né? Pode escolher o que você quiser. Os 3 irmãos estavam no chat falando isso, Luiz, que trabalha 30 por 16 horas por dia. Trabalha. 3 irmãos, com certeza vocês trabalham 16 horas ininterruptamente, 30 dias por mês. Claro que vocês trabalham, eu acredito. Né? Vocês estão eu cheguei na internet ontem. Né? Eu acredito em todas essas histórias. Gente, eu comecei em 2008, eu já fui CLT, PJ, concursado. Ao mesmo tempo, eu tinha um trabalho CLT, levava 2 horas pra chegar no trabalho, tinha blog, canal no YouTube, podcast exclusivo, produzia coisa pra cacete. Se eu chegar aqui e falar, gente, eu trabalhava 16 horas seguidas, eu tô mentindo. Eu já cheguei a puxar umas jornadas assim, muitas vezes. Mas, obviamente, não é comparável a uma escala 6x1, porque é outro modelo de trabalho. Então, por exemplo, às vezes eu tinha que ficar, sei lá, 3 horas editando um vídeo, que contava, no final do dia contava, trabalhei mais 3 horas. Mas, eu tava sentado numa cadeira, eu levantava, tomava água, se desse fome, se eu quisesse ir no banheiro, se eu quisesse deitar, se eu quisesse fazer qualquer coisa. Eu poderia. Eu tinha uma margem, né? Eu não posso, e eu não acho justo, comparar esse total de horas com alguém que tá numa escala 6x1. Não dá, mano. Porque mesmo assim eu ainda tinha o final de semana livre, tá? E mesmo assim, eu não gosto. Eu sou uma pessoa, na posição do CEO e founder do Formando Creators, que eu defendo muito a minha categoria de creators. Eu falo, não é fácil, tem que trabalhar bastante mesmo, não demora pra ganhar dinheiro, às vezes não ganha, às vezes ganha. Não é essa vida de luxo que todo mundo pinta, né? Os luvas de pedreiro, os casamentos. Não, essa galera aí são as exceções, né? Eu defendo muito minha classe, mas ao mesmo tempo, eu não tenho a cara de pau de chegar aqui e falar que um host de podcast trabalha tanto quanto um caixa de supermercado. Aí, se eu fizer isso, cancela a tua assinatura de membros, cancela o Formando Creators, porque daí eu tô sendo um canalha. Entendeu? Não compara, não faça as comparações, gente. Pelo amor de Deus, eu conheço, eu sei do que eu tô falando. Podcast, trabalho? Trabalho, é um trabalho. YouTuber, trabalho? Trabalho, é um trabalho. Mas, gente, vamos, né?
né? E nesse sentido, procurar primeiro mostrar a irracionalidade da nossa sociedade e fazer com que a riqueza que nós produzimos estejamos ao nosso serviço, das nossas necessidades, das necessidades da sociedade e não de um grupinho de pessoas que controla o capital no mercado. Vamos lá. Propondo aí esse projeto é a mesma que apresenta projetos brilhantes. Cotas para trans e travestis no ensino superior. E antes de mais nada, eu não votei contra... Ai, meu Deus do céu, cara. Ai, cara. Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Aqui nem vou perder muito meu tempo, né? O que ele faz é uma tática muito, muito comum, né, nessa turma de direita no Brasil, que é, no lugar de tratar do conteúdo, você desqualifica o interlocutor. Se você já desqualificou o interlocutor, né, não que tenha nada que mereça desqualificação no que ele falou, mas a gente sabe que, em função de inúmeros preconceitos no Brasil, essas pautas que foram levantadas, elas, pelo menos para o público dele, têm forte oposição. Tá? Então, ele sabendo disso, ele está jogando para o seu público, como isso para esse público é uma desqualificação do interlocutor, então qualquer coisa que vier daí, você já pode tirar isso aí de cena. Esse, inclusive, é um dos segredos, tá? Uma das estratégias oratórias que o Olavo usava muito é colocar apelidos em todos os seus interlocutores, apelidos pejorativos, né? Assim, o Marçal agora levou isso à enésima potência, né? De tal forma que quando você olha para a figura, por desqualificada que ela seja, você já começa a rir pensando no apelido, não é assim? O Bananinha, e por aí vai. A escala 6.1, até mesmo porque não tem nem votação em aberto disso. A única coisa que eu fiz foi colocar alguns pontos, eu coloquei levar em consideração sobre o posicionamento do 6.1. E é isso daqui que eu acho que a gente tem que fazer. E o que eu defendo, de fato... Então veja como que ele está se posicionando, para poder, né, de maneira oportunista, dialogar com o seu público. Não, eu não estou contra, né? É porque a questão é mais complexa, eu tenho alguns adendos a colocar, os adendos do nosso Nicolas Ferreira. Um debate real, não simplesmente uma torcida. E sabe quem vai pagar essa conta? Exatamente, você. Ou seja, a discussão é só se vai aumentar o desemprego ou a informalidade, porque destruir o sustento do pobre, não tenho dúvidas. Então vamos lá, vamos começar a entender aqui, né? Cara. Segundo o Nicolas Ferreira, a redução da jornada de trabalho e a contratação de mais pessoas para poder suprir a demanda de trabalho atualmente existente no Brasil, quem vai pagar vai ser o pobre, né? Nem com inspiração do Espírito Santo dá para entender uma coisa dessa, mas vamos continuar aqui. Todas essas medidas irresponsáveis geram inflação, e inflação gera aumento de tudo. O brasileiro produz muito pouco. Então, primeiro aspecto, ele diz que gera inflação. Ô Nicolas, se isso é verdade, meu cara, então eu te desafio o seguinte, acha aí pra gente uma correlação das reduções da jornada de trabalho ao longo da história, que é verdade, já tem muito tempo que elas não acontecem, com as grandes escaladas de inflação que nós tivemos. Eu digo porque a jornada de trabalho no Brasil, em grande parte do mundo, já foi de 16 horas, já foi de 14 horas. Pra você ter uma ideia, uma das primeiras Menos por Três Irmãos. Três Irmãos daqui a pouco estão trabalhando 36 horas por dia. legislações que teve a respeito, foi lá no início do século XIX na Inglaterra, quando se passou para 12 horas para trabalho de aprendizes, que normalmente eram crianças. Ou seja, a primeira regra que estabelece de maneira clara a jornada de trabalho era 12 horas para criança. Tá? Depois passou para 10 e ao longo do século XX, principalmente meados do século XX, que foi estabelecida em boa parte do mundo essa jornada de 8 horas de trabalho que nós conhecemos, 5 ou 6 dias por semana, 5,5, dando jornadas de 44, 48 horas. Então, em cada uma dessas mudanças, deveria ter tido uma escalada da inflação. Me mostra aí que isso aconteceu. Porque, ô Nicolas, o que gera inflação, meu amigo, é o fato de que o fluxo monetário na sociedade, ele cresce muito mais do que a produção de riqueza efetiva, tá? Então eu te pergunto, se você tiver mais pessoas empregadas com poder de compra, você não vai ter que elevar a produção para atender agora essa nova demanda, né? Já que os liberais gostam tanto dessa palavra, demanda. Você não vai ter que elevar a produção, já que agora você vai precisar de 10, 15, 20 milhões a mais de trabalhadores, que agora vão ter renda para poder comprar. Os caras esquecem que a produção em um polo tem um consumo no outro. E um dos grandes problemas do capitalismo é que ele estimula a produção pela produção, mas para estimular a produção pela produção com lucro máximo, eles minam a capacidade de consumo da enorme maioria da sociedade, por meio de emprego e salário com que eles vão comprar esses produtos. Tá? Então, veja bem,
Gera inflação, um problema que você não trata, que é o fato de que o Brasil está se desindustrializando de maneira cabal, né? Pega o que era o setor eletroeletrônico no Brasil há 25 anos atrás e o que é hoje. Setores de alto valor agregado praticamente desapareceu. Gustavo, quer provar para as pessoas a desindustrialização do Brasil? Pega um jogo de futebol de, sei lá, de 2005. Veja os patrocinadores. E pega o Brasileirão 2024 e veja os patrocinadores. Cara, isso aí é a prova mais maldita da nossa desindustrialização. Produzimos pouquíssimas coisas de tecnologia de ponta, exportamos commodities de baixo valor agregado, que gera pouco emprego, na média com salários baixos, principalmente na mineração e no agronegócio. Então isso faz com que o fluxo de riqueza produzida aqui no Brasil caia historicamente. E quando o fluxo monetário se mantém, você tem inflação. Ou cresce, você tem inflação. Aí eles tentam minimizar com a taxa de juros. Então você acha mesmo... Luiz, muito obrigado por me apresentar ao Gustavo. Que cara foda. Não, ele é muito bom. Aqui no Luiz Diverso, a gente vive uma questão que é a seguinte. Eu apresentei para vocês ao longo de 4 anos excelentes creators, excelentes pessoas, né? E alguns biruleibe, né? A biruleibada é pra dar risada, tá, gente? E os da hora é pra vocês seguir. Que o centro desse problema é a quantidade de emprego que tem, então assim tá ferrado, então, né? Ou o salário dos trabalhadores, então elevar o emprego gera inflação. Mas tem sim a possibilidade de gerar inflação, tá? Com o fim da escala 6x1, a redução da jornada de trabalho. Que é o quê? Os capitalistas empresários, para poder manter a mesma taxa de lucratividade, então quando cresce a massa salarial, e no caso da remuneração da jornada, cresce a massa salarial não necessariamente porque os salários aumentam, mas porque você vai ter que contratar mais pessoas, não é assim? Você tinha lá um grupo de 2.000 trabalhadores trabalhando numa jornada 6x1, 8 horas por dia. Se isso passar para 4x3, por exemplo, 8 horas por dia, com um teto de 36 horas aí com hora extra, você vai ter que contratar mais trabalhadores. Então, os capitalistas, se isso se generaliza, para poder manter a taxa de lucro anterior, eles podem querer fazer o quê? Aumentar o preço dos produtos para fazer com que isso o salário de todo mundo fique mais baixo, porque se o salário mantém e o preço do produto cresce, né, você vai ter que pagar mais caro por tudo que você compra e manter a mesma remuneração. Então eles vão batalhar, isso pode acontecer sim, por arrochar os salários para compensar a redução da jornada de trabalho. E aí, meus amigos, vem o que é inescapável no capitalismo. Nós só conquistamos as coisas por organização e luta, então nós vamos ter que lutar para que não haja perda da remuneração. Vamos ter que colocar dentro desse projeto de lei, além do fim da escala 6x1, mecanismos que garantem que não haja deterioração salarial com essa transformação. Cara, eu fico... esse negócio da escala 6x1 mexe muito comigo mesmo, né? Aliás, um cara deixou um comentário no YouTube assim, o Luigi, youtuber, defendendo o fim da escala 6x1. Eu falei, não entendi, pra mim você é a favor? Eu poderia falar, problema teu. Você tá trabalhando 6x1, o problema é teu, que se lasque, que se dane, tô nem aí. Mas não, pra mim é a pauta mais urgente que existe. Eu tenho duas pautas, né? Era o fim da escala 6x1 e a proibição de bets do Brasil. A bets no Brasil já perdemos essa, não tem o que fazer, é só a hora que implodir mesmo a coisa toda, daí vão começar a se mexer. Mas a escala 6x1 pra mim é injustificável, cara. É injustificável, não tem argumento. Ninguém deveria trabalhar tanto assim, a não ser que fosse por uma escolha pessoal. Vai, não, eu quero trabalhar o máximo que eu puder, porque eu já fiz isso na minha vida, tá, chat? Eu já fiz isso na minha vida. Eu tive um momento da minha vida, da minha juventude ali e tal, que eu conseguia trabalhar muito, né? E me esforçar e tal, com meus negócios aqui, de criação de conteúdo. Demorou muito tempo pra dar certo. Podia ter dado tudo errado também, né? Eu não abro mão da sorte nessa coisa. Eu falo, sou um cara muito sortudo, né? Só o fato de eu ser homem, o fato de eu ser branco, o fato da minha mãe ter conseguido ter acesso a uma linha de crédito, ter comprado um computador pra mim, numa época que poucas pessoas tinham. Então eu sei de tudo isso, entendeu? Eu não sou... Não, cheguei aqui porque eu sou o pica, tá ligado? Hoje eu tenho uma casa maravilhosa, tudo e tal, mas o ponto não é esse. O ponto é, ninguém deveria trabalhar tanto assim por imposição de vida ou morte, de passar fome e ter teto. Se a pessoa tem um trabalho digno, um salário digno, e ela tem uma vida digna, ela fala assim, não, beleza, agora eu quero ter mais. Cara, aí é o problema dela, mas... A maioria das pessoas, cara, tem esse sonho de ter uma vida digna, de ter um trabalho que remunera, que ele cresça,
que o salário aumente, que o salário valorize, que ele tenha uma casinha, que ele possa ter ali um carrinho, se é do desejo dele, uma motinha, enfim, ter os filhos. Mas... Cara, essa vida digna, nada entra na minha cabeça. E aí, o chat vai ficar bravo comigo, meus amigos comunistas vão ficar bravos comigo, vou até tampar a cara do aqui pra não ver o Gustavo falando. Eu acredito que isso é possível sem precisar mesmo de uma revolução. Porque não é possível, cara, que a gente não consiga algo assim, der uma vida digna para essas pessoas. Mas, infelizmente, nada nos leva a acreditar que isso é possível. Porque como pode uma pauta tão moral, tão justa como a 6x1 não ter adesão das pessoas, cara? Porra, cara, pra acabar, assim, pra tirar, pra dar pra essas pessoas um dia a mais de descanso, a gente tem que ter uma revolução? Será? Tipo assim, é só isso, né? Esse que é o problema pra mim, sabe? Cara, como pode não ter essa empatia, cara, das pessoas ir lá falar assim, mas se acabar com a 6x1 vai ter inflação. Ô, gente, pelo amor de Deus, sabe? Dá pra dignificar muito a vida sem revolução, com reformas de base. Até o Jones fala, não, é isso que eu tô dizendo. Pô, você pega um motorista de aplicativo de Uber, pô, pra melhorar a vida desse cara, tem que ter uma... Pô, será que não dava pra brigar pra bosta da Uber diminuir? Cara, se a Uber, ao invés de comer 50% da corrida dele, comesse 10% uma taxa fixa, cara, pronto, a gente deu melhoria de vida. O Bolsa Família foi isso, o salário mínimo foi isso. Minha Casa Minha Vida, o ProUni, todas essas coisas. É justamente isso. Dá pra dar mais dignidade. Porra, eu fico fudido, né? Porra, cara, como pode uma pauta como a 6x1 não, você entrar lá e ver gente trabalhadora, aqui no canal no YouTube, né? Gente falando assim, eu trabalho 6x1, mas e como é que vai ficar meu patrão? Eu tipo assim, cara, eu tô patrão, mano. Você tá doido, cara? Pô, é óbvio que a gente quer que teu patrão fique aí com o trabalho dele também, pra você ter emprego e tal, mas, pô, gente, sabe? A gente precisa pegar 1 milhão de brasileiros. Eu vi um post de um cara que eu gosto muito falando assim, se acabar com a 6x1, ele é da área gastronômica. Quem vai pagar a conta é você. Então, pera lá, deixa eu ver se eu entendi. Pra eu pagar barato numa coxinha, tem que ter toda uma cadeia de trabalhadores se fudendo, sem vida, sem direito a nada. Que diabo de sociedade é essa, cara? A gente virou isso. A gente virou isso. Vai subir o preço do restaurante. Vai tomar no cu, sabe? Porra. Por que tem que ser assim? Aí vamos pegar lá todos os trabalhadores, o garçom, todo mundo ali. É isso que se foda. Cara, é basicamente isso que as pessoas falam. As pessoas podiam ter uma posição, pequenos empresários, empreendedores, comerciantes, liberais, falar assim, olha, gente, a escala 6x1 é desumana, vamos acabar com ela. Beleza, porque é gente que tá aí. Mas vamos tentar também dar um jeito de melhorar a vida do pequeno empresário, do coisa ali, e vamos, né, vamos dar um jeito. Não é possível que não tenha um jeito, né? Não, 2024, a nossa sociedade aí que tá, nós não vamos conseguir dar um jeito de dar dignidade, um dia a mais de descanso para as pessoas, sem que isso destrua a economia. Vai acabar. Cara, não é possível, a gente é tão inútil, tão burro, tão mesquinho, tão maldito, tão canalha. Sabe? Sei lá, esse negócio me irrita, cara, porque tem as coisas que eu falo assim, não, mano, agora... Pô, não é, as pessoas vão ter empatia. Olha esses relatos. Relatos no canal mesmo, aqui mesmo, um monte de relato. Não, porra, minha vida é uma merda, eu penso em tirar a minha própria vida, eu não aguento mais, eu não tenho tempo pra bosta nenhuma, eu não vivo com a minha família, eu não tenho tempo, o único dia de descanso que eu tenho, eu quero morrer, e papapá, e embaixo um comentário assim, isso aí é utopia, se acabar, vai falir o Brasil. Tipo, então deixa os caras, é isso que você tá me dizendo? Olha, você tá olhando pra essa margem, você tá assim, deixa que se... Sei lá, cara, eu não tenho... E nesse sentido, vai melhorar a condição dos trabalhadores, vai melhorar o emprego, vai reduzir a taxa de lucro do capitalista. Mas veja, não reduz nem a lucratividade total, porque ao mesmo tempo vai ter mais pessoas com renda para poder comprar, eles vão poder expandir os seus negócios, né? Então, tem essa possibilidade colocada
na mesa também. Mas eles vão tentar arrochar o salário sempre, mesmo expandindo a produção. Então essa possibilidade da inflação, ela existe, mas não decorre diretamente do fato que a jornada reduziu. Mas Infelizmente, o buraco é mais embaixo. A revolução é necessária. Precisamos de uma nova sociedade. Não, vocês entenderam o que eu quis dizer, né, gente? Pelo amor de Deus, vocês também, Daqui a pouco eu vou vou colocar aqui, ó. Cadê? Eu vou achar o vídeo aqui, ó. A vinheta. Você é mais inteligente que um aluno da 5ª série? Será que tem vinheta? Aqui, ó. Mais esperto que um aluno. Você é mais esperto que um aluno da 5ª série. Entendeu? Decorre diretamente, isso sim, do fato que o capitalista tenta aumentar os lucros sobre o seu lucro, arrochando os salários em todo e qualquer contexto, mesmo sem escala 6x1. Tá bom? E é muito acentuado pelo contexto do Brasil, onde a produção de riqueza cai ano após ano, porque o país está se desindustrializando, porque não há projeto de desenvolvimento nacional e mesmo os capitalistas brasileiros estão se lixando para isso, porque ganham muito com agricultura, com mineração, com petróleo, mercado financeiro, se apropriando das empresas públicas que se transformam em privada, que abrem o seu capital e por aí vai. Então você tem razão, o problema é bastante complexo. Agora, o que é absolutamente simplificador é achar que de uma mera redução da jornada de trabalho decorre inflação. E mostra isso aí historicamente, já que teve várias reduções da jornada de trabalho até meados do século passado, porque já temos 80 anos que nem isso está acontecendo, mesmo que a produtividade de trabalho aumente pra caramba, tá bom? Vamos continuar. Luiz, ontem no Meteoro foi falar de uma outra PEC, existe um ponto... É a PEC do deputado petista lá, né? Eu esqueci o nome dele. Mas, cara, não tem problema. Vai ser debatido, vai ser discutido. É por isso que tem que entrar... Cara, pra mim, a única posição é só a favor do fim da escala 6x1. Ponto, acabou. Porém, não é mais assim, né? Temos também que ver o lado do pequeno empresário, que vai ter que contratar mais, eles vão ter que reequilibrar, né? Vão ter que fazer... Cara, tudo bem, assim, tem que estar aberto a todo tipo de coisa, a debate. O que não pode é falar, não pode acabar, não tem o que fazer, Infelizmente, todos vocês que trabalham na escala 6x1, que morram de trabalhar. Não tem o que fazer, senão o Brasil vai quebrar. Não pode ser, não é possível que a gente, enquanto sociedade... Eu clamo aqui, cara, quem é de esquerda, de direita... Né? Cara, não é possível que nós, enquanto sociedade, não estejamos maduros o suficiente para discutir o fim dessa jornada, cara. Ninguém merece viver uma vida trabalhando. E não é nem para se enriquecer, não é nem uma escolha. Não, eu escolho trabalhar de segunda a segunda porque eu quero ficar rico, porque eu quero crescer, porque eu quero crescer meu canal no YouTube, porque eu quero crescer meu negócio. Beleza. Mas a gente não tá falando de pessoas que têm essa opção. Não gosta da escala 6x1, muda de emprego. Tá doente, se cura, tá com depressão, dá risada, né? E olha, o brasileiro leva 1 hora para produzir o que o americano faz em 15 minutos. E por quê? Será que porque os americanos têm mais é que tomar... Nossa senhora. Porque o brasileiro é preguiçoso, ele não trabalha? Claro que não, você sabe disso, você trabalha pra caramba. Um dos motivos é que o brasileiro demora 1, 2... Então vamos lá. Por isso que isso aqui é uma intervenção enviesada. Ele pegou um artigo aí escolhido a dedo, eu fui atrás desse artigo, não conhecia até então, até ver o vídeo dele, né, de um professor aí que estaria mostrando que a produtividade brasileira era 4 vezes menor do que a americana e até cerca de 5 vezes menor do que de vários países europeus. Então, o que um brasileiro faz em 1 hora, o americano faz em 15 minutos. Eu vou dizer aqui para vocês, esse artigo é uma picaretagem completa. Sabe por quê? Porque eles desconsideram completamente o valor da moeda nesse artigo. Inclusive, se vocês olharem a diferença de produtividade, ela é muito parecida com a diferença de câmbio entre dólar e real, entre euro e real. O que acontece é o seguinte, tá? Para o Brasil conseguir comprar as coisas de fora, pagas em dólar normalmente, ou muitas vezes em euro, mas principalmente dólar, ele tem que vender para fora mais ou menos na mesma proporção. E o Brasil faz isso vendendo minério, produtos agrícolas e petróleo, principalmente. Sobretudo minérios e produtos agrícolas. E vende em dólar. E com isso ele compra tudo que ele não produz, que é uma pancada de coisa. Máquinas, equipamentos, produtos de tecnologia de ponta e etc.
Afora essa operação, que no Brasil, tá, tem se mantido mais ou menos equilibrada, porque se produz o máximo de minério que consegue, devasta todas as terras e produz o máximo de agricultura possível para poder compensar essa balança aí, o máximo de soja, por exemplo. Fora isso, as circulações dentro do mercado interno, em termos monetários, elas não têm que corresponder ao país lá fora. Então vocês já devem ter visto muito brasileiro falando que trabalhar nos Estados Unidos é bom que ganhe dólar, só que lá a gente paga em dólar também. Ou seja, quando faz a conversão por real, você pode ganhar 4, 5 vezes mais, mas quando você gasta lá, você também vai gastar 4, 5 vezes mais. Então o que acontece? Essa produtividade que foi feita nesse artigo que ele está usando... O Monark descobrindo como é caro o serviço nos Estados Unidos, como é caro pagar pelas coisas lá. Foi feito de forma completamente equivocada. Mas nos Estados Unidos você consegue comprar mais coisas, é óbvio, é uma sociedade inteira, a vida deles é baseada em consumir, comprar. Se é isso que você quer pra tua vida, tira visto, vai lá, meu irmão, se enfia lá naquelas casas, naqueles bairros fantasma lá, compra um tanto de coisa, bota na garagem, compra celular, compra iPhone, compra videogame, compra carro, compra Tesla, compra, nem todo mundo tem esse sonho, cara, nem todo mundo tem essa porra desse sonho, não, de ficar comprando. É igual o moço que deixou um comentário, acho que ele apagou, não achei, mas... eu trabalho nos Estados Unidos, trabalho 7 dias por semana. Não paro de trabalhar, posso ter o que eu quero. Eu falei, nossa, que pobreza, cara, que pobreza. Você pode ter o que você quer, nossa, que pobreza, né? Que é considerando o valor monetário produzido na média pelo trabalho. Mamãe, cadê o papai? Ele virou estrelinha nos States? Não, minha filha, o papai tá comprando coisa no Walmart. Trabalhador brasileiro nos setores, e não a quantidade de coisas de uma dada qualidade que ele faz no período de tempo. Então eu já fiz o cálculo aqui, por exemplo, em montadoras de automóveis dos Estados Unidos e do Brasil, considerando carros com o mesmo padrão de qualidade, tá? Quantos trabalhadores fazem uma quantidade X de carro no período de tempo? E a produtividade aqui no Brasil deu levemente superior já em situações que eu analisei. Já fiz em setor siderúrgico também, onde a produtividade aqui no Brasil é parecida com a dos Estados Unidos, bem inferior à da China, onde você tem megas siderúrgicas bem recentes, com tecnologia nova, tá? E lá sim, produção de aço lá na China bem mais produtiva, dos Estados Unidos em relação ao Brasil parecida. Então esse cálculo de produtividade que ele está usando aí é uma metodologia completamente equivocada. A diferença de produtividade aí é muito mais na variação cambial, já que muitos produtos são produzidos e consumidos aqui dentro do Brasil mesmo e, portanto, não competem diretamente, por exemplo, com os Estados Unidos. E quando esses produtos vão de um país por outro, estão sujeitos a taxas alfandegárias. Então essa produtividade que ele apresentou, esse artigo, está completamente equivocada. O curioso é que ele escolheu a dedo, porque se ele pesquisasse mais, ele iria achar muito material aí falando de produtividade no trabalho no Brasil e nenhum daria essa correlação maluca desse artigo que ele escolheu a dedo para tentar justificar o argumento dele. Vamos, bola para frente. 2, 3 horas para chegar no seu serviço e mais 2, 3 horas para poder voltar. É claro que vai perder a produtividade dessa forma. Você praticamente perde seu tempo inteiro somente em trânsito. Só que esse tipo de coisa... Qual que é a correlação, Nicolas? Não entendi, porque a produtividade do trabalho, que eu saiba, é contada no momento em que a pessoa está trabalhando, não quando ela está em trânsito para o trabalho, né? Eu não sei se você está querendo fazer a proposta de colocar dentro da jornada de trabalho o tempo de translado. Se for isso, eu estou até favorável, Nicolas. Podemos se juntar nessa aí. Então, se a pessoa gasta 3 horas para chegar no trabalho, ela vai ter que trabalhar 5. Tá? Se ela gasta 4 horas para chegar no trabalho, na legislação atual, ela vai ter que trabalhar 4. Né? E pior, gente, a produtividade do trabalho, na grande maioria dos ramos, sobretudo os industriais, que são motores das economias, ela é dada pelas máquinas e equipamentos, pelo enorme grau de automatização que tem. Então, sim, esse tempo de translado aí ferra a vida e a qualidade de vida do trabalhador, mas por que alteraria a produtividade do trabalho quando o trabalhador está trabalhando e produzindo? Já que ela não conta na jornada de trabalho, infelizmente. Acaba passando batido. Porque a gente está tão acostumado com um transporte público de merda desse que, enfim, ficou normal. Criminalidade atrapalha também a produtividade do brasileiro. Porque, afinal de contas, ele está lá parado no ponto de ônibus e vê um bandido e rouba o celular dele, que ele dividiu em 12, em 30 vezes. Se ele passa mal... Deixa eu ver se eu entendi, então. O trabalhador está lá trabalhando, sei lá, na fábrica da LG, produzindo celular. Que a LG, que aliás, fechou as unidades dela que atuavam no Oeste Paulista. Tá?
E aí, se o celular dele foi roubado lá no ponto de ônibus, ele vai produzir menos celulares quando ele estiver na fábrica da LG? Traduz para o português para mim, por favor. Né? Que isso ferra a vida do trabalhador aqui no lado, sem dúvida. Sem dúvida. Que agora ele vai ter que comprar outro celular, nem terminou de pagar o anterior, como acontece a rodo, e mina ainda mais a capacidade, a qualidade de vida dele a partir dos minguados salários que ele tem. Mas em que sentido isso altera a produtividade dentro do local de produção? Produza ele o que for. Né? O professor, a professora, está lá pegando o ônibus para ir dar aula, tem um celular roubado, e aí a produtividade de trabalho dele dentro do local de trabalho vai mudar o número de alunos por professores, a quantidade de material, de recurso a qual ele tem acesso. A pessoa está trabalhando na agricultura, o celular dela foi roubado no ponto de ônibus, e aí vai acontecer o quê? Quando ele for arar a terra, operar as máquinas de colheita, ele vai colher menos? Explique, por favor, que isso vai ferrar a vida do trabalhador, não tem a menor dúvida. Agora, em que isso altera a produtividade? O Gustavo, ele é muito bom, né? Ele sai do simples pro complexo, assim, ó. É bizarro, cara. Lascou. O cara fica lá 8, 12, 1, 2 dias parado para poder ter uma consulta. Quando chove, a rua da sua cidade fica... Então deixa eu ver se eu entendi. Você está a favor de um SUS, de um sistema único de saúde, universal, de qualidade, que vai precisar de gastos públicos? E ainda assim, outra vez mais, né? O trabalhador não vai trabalhar, outro ocupa o seu lugar. Esse de sair do simples para o complexo me lembra a proposta que eu pedi para vocês fazerem. Quando aparecia a turma Biruleibe. Isso aconteceu no meu Instagram, lá no meu último Reels, que eu achei fantástico. O cara falou assim, não, eu sou trabalhador, eu concordo com o fim da escala 6x1, mas isso está muito bem documentado. Tem muito artigo aí mostrando que vai ter desemprego e inflação. Eu falei, quais artigos? Você tem esses artigos aí? Me manda e o que eu quero dar uma estudada. Tem uns artigos aí. Aí a galera dos comentários falou, cadê o artigo, fulano? Quem são os autores? Pesquisa aí que no seu teu. Tem vários autores. Tem? Qual? Me dá um nome aí, eu quero pesquisar, vai que eu tô errado. Quais são os autores? Quais são os artigos? Como eles foram feitos? Na onde eles foram feitos? Cadê? Mano, o cara desapareceu. Então você pergunta, cara, mas me explica como a causalidade. Eu quero saber a causalidade. Tipo assim, é o desafio que o Gustavo tá propondo aí, né? De um jeito mais inteligente. Tipo, beleza, vai ter inflação. Luigi, vai ter inflação. Os caras que vêm comentar isso, eu tô fazendo isso. Vai ter? Me explica como. Aí ele vai explicar assim. Não, vai ter inflação porque o empresário vai ter que contratar mais gente e daí, ele vai passar o coisa por... Como? Me explica isso, me detalha isso. Qual vai ser o impacto geral na economia? Me detalha. Então, assim, você tem um paper, você tem alguma pesquisa, ou você tá de orelhada? De orelhada eu posso falar que o 5x2 vai triplicar o PIB. É só não te dar dados. Não. Eu vou fazer um Reels aqui falando, gente, se diminuir de 6x1 para 5x2, vai triplicar o PIB. Triplicar o PIB. Cadê as fontes? Mano, preciso de fonte. Eu tô de orelhada também, mano. Né? Por questões de saúde. O trabalhador perde a capacidade de trabalhar, outro ocupa o seu lugar. Por que isso altera a produtividade do trabalho de quem está no local de trabalho? Ferra a vida do trabalhador. Não tem a menor dúvida disso. Fica dessa forma, uma porcaria. É uma linha de asfalto. Claro que isso também atrapalha a produtividade. Se você tem um carro, você vai ter gastos com ele, porque não tem carro que sobreviva a isso aqui. E gradativamente dessa forma, durante o seu dia você não percebe. Mas o Estado, ele tá te ferrando. Então, olha que maluquice. Ele estava discutindo produtividade do trabalho. Qual o exemplo que ele deu dessas coisas que alteram o quanto o trabalhador produz no local de trabalho? Nenhum. Ele usou o termo assim, produtividade genericamente, acho que aplicado assim, a produtividade da nossa vida, né? E aí ele remeteu a uma série de problemas que existem, que têm que ser atacados, mas que nenhum deles remete diretamente à produtividade do trabalho, nenhum. E aí você dá a demonstração fazendo a afirmação. É claro que altera, é claro que altera, é claro que altera. Né? E é isso que acontece mesmo, Nicolas. Olha só, vamos fazer o resumo da obra. Cara, eu vi um cara, um desses
grandes economistas aí. Falou assim, tá aqui esse estudo aqui mostrou que em Portugal reduzir a jornada de trabalho deu ruim. De 6-1, acabar com 6-1. Aí alguém teve, ao invés de dar RT, falou, vamos ver esse estudo, né? Aí, cara, é um estudo feito por um aluno de uma universidade, não tem amostragem, tem dados nenhum. E, ao mesmo tempo, o tempo da amostragem coincide com várias questões, como, por exemplo, o crescimento da China, várias fábricas, a produção da China aumentando e o que fazia em Portugal, etc, envelhecimento da população. Cara, uma série de coisas. E aí o cara pode fazer um cherry pick. Fala, não, coincidiu com o fim da escala 6x1, então é isso. Então você vê que é um negócio... É tipo o Zé PubMed lá. É tipo o Zé PubMed. Eles vão lá, pincelam uma coisa que interessa e o resto... Vai pro local de trabalho, tem um trabalho intenso, regido por processos, por mecanismos, por máquinas, automatizados, plano de metas, né? Se é um trabalho, entre aspas, mais intelectual, planos de metas delimitados, X resultado por dia. Se é um trabalho industrial, aí a máquina rege o trabalho mesmo, agrícola, e etc. Trabalha pra caralho e não fosse o bastante, ele ainda recebe mal, tem uma jornada extensa, sai do local de trabalho, pega um trânsito longo, ruas esburacadas, se adoece, a saúde é uma bosta, né? E aí o que você está propondo exatamente, né? O que você está propondo? Vamos ver, Primeiro, são dois problemas que ambos se intensificam para ferrar a nossa vida, mas ambos você não mostrou a correlação deles com a produtividade do trabalho em momento algum. Causalidade. Cadê? Eu concordo, o debate é muito mais do que simplesmente direita e esquerda. É sobre um Estado preguiçoso, grande, que te suga e não te entrega nada. E você, que tu com salarinho... Então, deixa eu ver se eu entendi sua questão. Segundo você, baseado naquele artigo picareta que você mostrou e que mede a produtividade do trabalho, que no fundo ele está medindo o câmbio dos produtos que circulam internamente ao país... Então o problema, veja o argumento, você não tem que ser contra a jornada 6x1, embora ele não afirme categoricamente, porque o trabalho no Brasil é muito improdutivo. E ele não demonstra nenhum exemplo por que o trabalho é improdutivo. Ele mostra um monte de outras coisas fora do local de trabalho que ferram a vida do trabalhador. Então o SUS, que precisaria de investimentos públicos para ter, né, um SUS de qualidade, as ruas precisariam de investimentos públicos para ter ruas de qualidade, não é isso? E por aí ele mostra um monte de coisa, criminalidade, etc. E o problema é o quê? É porque o Estado é grande. Entenda quem puder. Né? Entenda quem puder. Nem com inspiração do Espírito Santo eu consigo entender uma coisa dessa, uma confusão dessa. Tá? E sim, o Estado é grande, mas não é para pavimentar a rua, não é para segurança pública, não é para saúde, não é para nada disso. É para pagar juros para esses mesmos capitalistas que não querem investir o seu capital no Brasil, aumentar a produção, evitar a inflação, dar mais emprego, mas vai ganhar renda do Estado. É para capitalistas que não querem investir em nenhum setor de tecnologia de ponta, porque é muito arriscado concorrer com os países do exterior que estão lá na frente, então eu vou me apossar dos setores públicos que já existem por meio da privatização. Então, sim, o Estado é grande para atender esse grupo de empresários, e aí, sobretudo os bilionários, os grandes empresários inteiros. Então, para isso ele é grande realmente. Mas a conexão entre as coisas que você mostrou, eu não consigo traçar. Eu realmente não tenho inteligência para fazer essa conexão, não, Nicolas. Você deve estar num nível muito alto. O responsável por executar tudo isso é o poder executivo. E o que dá para fazer? O responsável por executar tudo isso é o poder, né? E o que dá para fazer é o quê, Nicolas? Vamos ver. É possível, por exemplo, mudar o modelo de contratação, de pagamento por hora, de 20, de 30, de 40, 50 horas. Mas isso, obviamente, vai esbarrar em diversas questões burocráticas trabalhistas, que está na CLT. Desonerar a folha para todos, ou dar incentivo fiscal a empresas que acabarem com 6x1 ou 5x2. Enfim, dá para fazer muita coisa. E é isso que eu e vários deputados têm feito, trabalhando para poder entregar algo de fato plausível e não somente uma oferta fantasiosa. Pô, deputado, isso aí, vai trabalhar para acabar com a 6x1 e aí arrumar a vida aí, né? Parabéns, isso aí, ó. Para poder te agradar. Em outras palavras, segundo o Nicolas Ferreira, não é... Cara, isso aí me deu, esse discurso final dele me deu um pouco de esperança. Eu comecei a ouvir meio puto aqui, mas agora eu fiquei com esperança. Porque eu acho que ele já deu por encerrado. Eu acho que eles não vão ter coragem de pular fora da 6x1.
Vocês notaram isso? Nós estamos trabalhando aí, né, pra dar uma melhorada também pro empresário. Ótimo. Bora. Melhora a vida do pequeno empresário. Melhora a vida do pequeno comerciante. Tem que melhorar mesmo. Eu sou 100% a favor. E eu duvido que alguém aqui é contra um pequeno comércio, né, que emprega pessoas. Acabe por conta de... Ninguém quer isso, irmão. Nenhum trabalhador da escala 6x1 quer que o empresário brasileiro vá à falência. Pelo contrário, nós queremos que eles continuem, que eles empreguem, prosperem. Ótimo. Mas a gente quer que esse trabalhador que está lá ajudando, sendo o principal fio motor dessa prosperidade, tenha dignidade. A gente não está pedindo isso. Não é possível fazer nada, né? Temos que analisar. Talvez algumas empresas possam receber um incentivo fiscal para reduzir a jornada, né? Fora isso, desoneração de folha. Pode ter 50, 30, uma hora, ou seja, ele não tem nada para propor. Ele está analisando e vai propor em algum momento do futuro, tá? E nós estamos aguardando, tá, Nicolas, a sua proposta. Lembro quando você apresentou o Santinelli, ele não tinha nem 5K no YouTube, você falou que ele ia estourar, dito e certo, nunca vi o Lulu. Mas ali era questão de tempo, né? Ele tava fazendo muito sucesso também no TikTok. Cara, eu tenho feeling. Tenho alunos do Formando Creators que assinam, começam a produzir conteúdo. Eu falo, mano, você vai crescer. Você vai explodir. Confia no pai. Mas não dá outra. Pra gente analisar a sua proposta. Então é isso, gente. Na boa, não tem nem mais o que dizer, tá bom? Eu acho que quem tem dúvida se é necessário ou não, se é possível ou não, porque querer, acho que todo mundo quer, uma redução da jornada de trabalho, permitindo que a vida nossa fique melhor, precisamos trabalhar menos e ainda assim aumentar o número de emprego, pode assistir o vídeo do Nicolas Ferreira, porque a própria tentativa de argumentar o contrário nos dá evidências bastante claras, tá certo? Então, quem está em dúvida, manda o vídeo do Nicolas para poder convencer, tá bom? Pode mandar essa versão com react também. Um abraço, até o próximo vídeo. Muito bem. Cara, deixa eu só pegar um vídeo aqui pra gente encerrar esse assunto. Vocês falaram aí, ó. Mano, eu não suporto esse tipo de conteúdo, cara. Uma pena que tanta gente se deslumbra com esse tipo de vídeo de rico, sendo rico. Vamos lá. Eu vou levar você pra passar um sábado aqui em casa aqui junto um desabafo de um CLT. Tremendo domingo, que saiu pra trabalhar às 7h30 pra chegar em casa às 11h30. O café da manhã é minha 11h30. refeição favorita e é sempre feito com tanto amor, com tanto carinho, que é uma Trabalhei desde delícia. segunda, hoje é domingo. Amanhã eu tô lá de novo pra ganhar uma folga na terça-feira. Aí eu coloquei uma roupa de ginástica e fui correr no campo de polo e olha o dia como estava Que eu fui parar pra maravilhoso. almoçar, era meio-dia, voltei 1h, fiquei desde 1h até as 10 da noite pra chegar em casa. Aí eu já 11h30. cheguei em casa, minhas meninas estavam me recebendo e pulei na piscina de roupa e tudo, eu não tava aguentando Tá, tu de ganhou calor. R$80. O que é R$80? Depois já pedi uma caipirinha e minha cenoura com gelo e sal. E aqui em casa minhas cachorras amam comer isso junto comigo, então sempre que eu como a gente divide. Minha outra filha também queria aparecer um pouco no vídeo, daí eu dei uma pedra de gelo pra ela se Quando é 6 horas refrescar, da que ela manhã, eu não vou adora. dormir porra nenhuma, porque já vai dar almoço, eu pedi meia-noite. Um sanduíche com cebola caramelizada. CLT ganha um que eu- mínimo pra se fuder, tá ligado? Pra ganhar um mínimo pra trazer um pão, uma coisa, uma compra. Que hoje em dia não tá valendo muito, porque você vai no mercado e você não consegue comprar o No necessário. final do dia eu passei na hípica pra ver os cavalos, essas horas eles estavam comendo. E esse foi meu dia, espero que vocês tenham gostado, até a próxima. E agora fica com um beijão da minha égua. Mua! Hoje eu vou levar... É bem simples, eu não estava satisfeito com a CLT, me programei e saí. Depois disso, trabalhei 2 anos sem CLT, porém ganhando bem. Mas não queria mais trabalhar para os outros. Me programei e saí. Sou contra a 6x1 sim, mas não adianta mudar a escala se não mudar a mentalidade. O estrago dos coaches no Brasil sei lá se é reparável isso aí. Cada um tem a vida que merece. O segredo é se adaptar. Por chorar não vai me... Ele com certeza tem a vida que merece, né? E o outro ali tá se fudendo, merece também. É isso aí. Cara, é brasileiro contra brasileiro, mano. Querido CLT, fala... Ai. Deus do céu. Depressão. Bom, enfim, tá aí. Lutemos.